O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Se o general Heleno tivesse sendo interrogado pelo coronel Brilhante Ustra, que eles elogiam tanto, ele estaria nesse momento com as unhas arrancadas, hematomas pelo corpo, teria sido afogado, levado choques. Só com muita sorte o general Heleno estaria vivo. Mas não, ele vai sair do tribunal andando, vai pra casa esperar o veredito. Então é muito didático a diferença de um interrogatório na democracia e numa ditadura. Então fica a lição para quem acha que estamos vivendo uma ditadura. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 34 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! A peleja entre o general e o seu advogado de defesa. Porra, episódio passado saiu com esse título, mas esse título é desse episódio. É porque ia entrar o Heleno no episódio passado e acabou não entrando. Eles são burros. Mas agora sim, estamos de volta, senhoras e senhores, e olha só, tem muita coisa acontecendo, hein? Investigações sobre a chamada ABIN paralela. O relatório final da Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro e o filho Carlos faziam parte de um núcleo que decidia quais autoridades seriam espionadas. Apesar de considerar que o ex-presidente tinha papel central no esquema, a PF não o indiciou. E vocês lembram disso aqui, né? Tem um dos diálogos que chega a ser hilário de tão ridículo, em que alguém diz assim: eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast muito famoso. Sim. Mas eles assinam o Medo e Delírio em Brasília. Você não precisa ser uma araponga, eles assinam o site, eles assinam o podcast, todo mundo sabe quem é. Se perguntasse pra qualquer um na rua, você assiste o Medo e Delírio? Quem é que tá? Quem é que faz? Ah, fulano, fulano e fulano. Eles têm nome, eles não são anônimos. Mas ó, procurei no relatório e a gente não tá lá. Mas seguindo, teve até um espetacular Advogados Caguetas. Hoje, no Discovery Channel. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara por tentativa de obstruir a investigação sobre o golpe de Estado. Moraes também decidiu instaurar um inquérito contra a Câmara e contra o seu advogado Eduardo Kuntz, que informou ter conversado com o tenente-coronel Mauro Cid sobre o seu acordo de delação premiada. Quem é Eduardo Kuntz, advogado do Marcelo Câmara, foi quem conversou com Mauro Cid em um momento em que não se podia conversar com Mauro Cid, que havia uma ordem expressa do Supremo Tribunal Federal para que não houvesse nem comunicação do Mauro Cid com outras pessoas, nem mesmo a utilização de redes sociais. O Eduardo Kuntz vai até o Supremo Tribunal Federal de segunda para terça-feira, isso acontece na madrugada, no finalzinho da noite de segunda-feira, apresenta uma ata notarial de 53 páginas mostrando que ele manteve conversas com Mauro Cid por meio de um perfil no Instagram. Ele realmente tinha essa intenção, de alguma maneira, obter informações que depois pudessem ser usadas em favor do seu cliente e para prejudicar o delator Mauro Cid. Então, isso acabou sendo um tiro no pé, porque afinal de contas havia uma intenção positiva do advogado em relação ao seu cliente, mas acabou que o próprio cliente de Eduardo Kuntz foi levado à prisão preventiva ontem. Gênio! Mas foda-se, vamos seguir, porque a gente tá igual ao Almirante Garni. Emocionalmente sobrecarregado. E vamos focar só nos interrogatórios com o Cabeça de piroca!
O resto... Se foda. Se foda, conforme já diria Irmanduz. Lembrando que esse deve ser um episódio menor. Será mesmo? Eu não sei. A parte do Heleno era pra ter entrado no episódio anterior, mas a gente decidiu fazer um episódio sozinho dela. Um episódio menor é uma homenagem ao diminuto general. O general Heleno Pequeno. Que, aliás, mudou o nome agora pra Heleno Minúsculo. Enfim, vamos com a maravilhosa peleja entre um certo general... Eu tenho vergonha. E o seu advogado de defesa. Vamos agora ao depoimento do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Nojento. Peço que ele e o seu advogado, Dr. Matheus Milanês, se dirijam aqui à mesa principal. Sentar na mesa. Porra, e a mesa tinha que ter uns quitutes pro nobre advogado. O Careca vacilou nessa aí. Como disse a todos os demais interrogados, o general Heleno tem direito ao silêncio. Eu me reunia Isso não todo é eleições. dia. Eu todo dia recebia Certo, mas quando o senhor era a afirma... minha missão. Cala a boca, não perguntei nada. O direito a não autoincriminação, uma vez que o réu não está legalmente adstrito ao compromisso de dizer a verdade. Aí são feitas as tradicionais perguntas que abrem o interrogatório. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Não. O senhor é casado? Sim, há 55 anos. Tem filhos? Tem 2. É verdadeira a acusação que lhe é feita pela Procuradoria-Geral da República? De jeito algum. O senhor teria saber de algum motivo particular pela qual essa acusação foi feita? Não. Era pra acabar aí, um simples sim ou não, mas o Heleno não se aguenta. Não, motivo particular eu acredito que não existe. Não posso nem acreditar que isso possa acontecer. O senhor conhece as testemunhas que já foram inquiridas? Eram perguntas protocolares, sim ou não, onde mora, número de filhos, é casado, mas o Heleno fala largamente e justamente por isso... Então vamos às questões específicas. Só pela ordem aqui, como Vossa Excelência já bem alertou... Doutor, o horário do almoço ainda está longe. Não vou falar. Vossa Excelência fica... Essa risada aí é do Heleno. Vossa Excelência fique tranquilo que... Vamos seguir. A exemplo de Vossa Excelência, eu tomei um brunch reforçado. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo. Eu só tô aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito de silêncio e vai responder única e exclusivamente às perguntas de sua defesa. Mulher Maravilha. Uma pena, né? Porque o Heleno era um forte candidato a receber uma voz de prisão do Careca. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que o presidente... Eu vou, mesmo assim, vou fazer as indagações para que conste e vou constar o direito, a utilização do direito ao Excelência, eu só peço, por gentileza, que não fique, por exemplo, pergunte e espere o não vou ficar em silêncio. Como ele vai ficar em silêncio em todo o interrogatório, porque o que eu quero evitar, Excelência, por exemplo, a pergunta, ele vai ter que falar, vou ficar em silêncio. Caguei. Pergunta, não, vou ficar em silêncio. É só para evitar esse constrangimento. Por gentileza. Não há problema. Fala logo, porra. O réu arguiu o seu direito constitucional ao silêncio. Ele somente irá responder às perguntas da sua defesa. É o Xandão. Lista as perguntas dele que não vão ser respondidas. A gente separou algumas aqui. Também a questão se o interrogado, juntamente com o réu Alexandre Ramage, que era diretor da BIM, consequentemente subordinado ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, se utilizou da BIM, utilizou dos serviços da BIM na construção e direcionamento de mensagens inverídicas que difundissem em larga escala o discurso que à época fora construído sobre a ilegitimidade das eleições. Tá, gente, imagina, o Heleno nunca ia fazer isso. Flashback. Estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral. A minha saudação muito emocionada a todas as senhoras e os senhores que são os grandes heróis do país hoje, que estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter o presidente da República como nós conseguimos colocar nessa situação. E para nós é um péssimo cartão de visita para o mundo inteiro. Entre os arquivos do general Mário Fernandes, no qual se planejava a instituição de um gabinete, após a decretação do golpe, se planejava a instituição de um gabinete de gestão institucional para gerenciar a crise com o intuito de assessoramento do então presidente Bolsonaro após a ruptura. E, à época, nesse documento consta o réu Augusto Heleno como chefe desse suposto gabinete de crise. É tudo uma terrível coincidência! Eu gosto do Heleno porque ele parece um mordomo assassino de uma casa mal assombrada! E um diálogo entre o general Mário Fernandes e Jorge Corman, em 12 de 9 de 2023, que revela que os pais, o Cid...
O general Lorena Cid, teria ligado tanto para o general Braga Neto, que é um bosta, quanto para o general Augusto Heleno, comentando sobre a colaboração. Tá, o Xandão esgota as perguntas dele e passa pro advogado Heleno. E a gente acha que o Heleno só não respondeu pro Xandão porque o advogado dele sabe que o cliente dele é um falastrão do caralho. Mas ainda assim, o nobre e esfomeado advogado conseguiu subestimar o general. O advogado deve ter implorado umas trocentas vezes pro Heleno seguir o script certinho, falar pouco, responder só sim ou não. Sim. Não. Mas o general não consegue lidar nem com o próprio advogado de defesa. Naquela reunião ministerial, aquela com o áudio merda, que eu odeio essa porra, pelo amor de Deus, gente, gravem áudio bom, pelo amor de Deus, facilita a minha vida. Pois é, mas naquela reunião se falou em infiltração. Vou colocar o trecho e vou ler por cima dublando. Só a parte do Heleno, a parte do Bolsonaro dá pra entender. O problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN, e nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que, se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desses elementos da ABIN, em qualquer lugar... General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu peço não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo? Pois é, e o advogado estava tentando livrar o Heleno disso, dizendo que era só um planejamento sobre segurança da campanha. Mas o Heleno fala aos borbotões e o advogado se desespera. Então, com isso eu posso concluir que, por exemplo, seria impossível realizar a infiltração de agentes, tecnicamente falando. Pode ser até tecnicamente, podia se conseguir. O Heleno fala e... Perfeito. Então, com isso eu posso concluir que, por exemplo, seria impossível realizar a infiltração de agentes, tecnicamente falando. Pode ser até tecnicamente, podia se conseguir, mas com um prazo. Pois é, o advogado do general passou muito perto de mandar o general tomar no cu ao vivaço, pro Brasil inteiro ver. O idoso, ele precisa estar preparado para isso. O senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas. Não tem VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Seu Rolando Lero! Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. Pronto, então, quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. Então, tudo bem. Mais à frente, nessa mesma reunião, o senhor fala o seguinte, aqui abro aspas novamente. Mas peraí, antes de ir pro trecho citado pelo advogado, vamos colocar o trecho que ele não cita. Depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro. Agora sim, vamos pro trecho que ele menciona. Mais à frente, nessa mesma reunião, o senhor fala o seguinte, aqui abro aspas novamente. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. Presta atenção que é importante, pessoal. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Olha que
legal. Abro aspas novamente. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro, fecho aspas. O senhor conseguiria explicar essa frase? Agir contra talvez seja um termo pesado. Agir contra talvez seja um termo pesado. O importante era que houvesse ações que garantissem o desenrolar das eleições. Ações que impedissem bloqueios nas estradas, caminhões colocados em lugar indevido, gente que ia para a porta das sessões eleitorais para causar uma situação desagradável. Você tá falando sério? Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições. Então, nessa fala do senhor, seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidades. Não havia oportunidades. Não havia oportunidades. Não havia oportunidades. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. O que ele tá dizendo? Não é que eu não quisesse, mas é que não dava, né? E se desse, Heleno? E se o presidente não tivesse cortado a possibilidade? Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal, sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Caralho! Porra, general, e se tivesse clima? Não, general, o clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não. Esse é o novo jeito das mulheres respondendo sim ou não. Desculpa, o senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição. Não fui eu, general. É piada, é humor. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general? Sim, sim, sim. Não, não, não. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? Com certeza. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Tô levando muita fé nessa resposta, não. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. General, aqui sim ou não novamente? Sim, sim, sim. Não, não, não. O senhor usou recursos do GSI para disseminar informações falsas a respeito de uma pretensa fraude eleitoral? Não. Porra, general, mete um pouco mais de confiança aí, ó. Não. Mas conseguiu se restringir ao sim ou não? Nada como Esporro. Era uma preocupação muito grande que o GSI fosse encarado e fosse sentido, na verdade, como uma organização apolítica e apartidária. Não tem brasileiro mais apolítico e apartidário do que o general Heleno. Não tem. Perfeito. Só para que não reste dúvidas, porventura, em redes sociais, o senhor alguma vez se manifestou sobre possível fraude das urnas eletrônicas? Não. Ele diz não, mas na sequência, basicamente, ele fala, mas poderia ter postado. Não, esse problema de fraude de urnas eletrônicas é mundial. No mundo inteiro há uma desconfiança em relação ao voto em urnas eletrônicas. Flashback. Nenhum país do mundo adota esse modelo. Qual país do mundo adota o voto eletrônico? Não temos um sistema só de votação no Brasil que é passivo de fraude, sim. Flashback. O Heleno continua falando e... Perfeito, mas só para que fique claro, e aqui eu vou copiar o ministro Alexandre. Puxa saco. Sim ou não? O senhor, nas suas redes sociais, em alguma forma, se manifestou sobre possível fraude de urnas eletrônicas? Sim ou não? E o Heleno é incapaz de calar a boca, é impressionante. Estar sempre na cabeça que a urna eletrônica pode ser sempre melhorado. Eu enfrentei esse problema no Haiti. Não, general. Cala a boca! Perfeito, vamos só se até os fatos aqui, senão a gente pode... Desculpa, general, porque às vezes a gente pode acabar se perdendo aqui no assunto. Porra, caralho, porra. O senhor aceitou o resultado das eleições de 2022? Eu tinha que aceitar, não havia outra solução. Pronto. As senhoras e os senhores, que são os grandes heróis do país hoje, estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter o presidente da República como nós conseguimos colocar nessa situação, e para nós é um péssimo cartão de visita para o mundo inteiro. Eu tinha que aceitar, não havia outra solução. Pronto. Pois é, nada mais é do que o famoso... Cala a boca! Para a próxima pergunta a gente vai precisar de um pouquinho de contexto. Bora pro Lucas Mendes, da CNN, no dia 26 de novembro de 2024.
Anotações encontradas em uma agenda do ex-ministro e general da Reserva Augusto Heleno mostram uma espécie de rascunho que visava dar à Advocacia Geral da União o poder de ser um órgão revisor de decisões judiciais. Um dos objetivos seria impedir a própria PF, durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, de executar ordens da Justiça contra seu grupo político e apoiadores. O texto previa, inclusive, prisão em flagrante de delegado que cumprisse ordem judicial que fosse considerada inconstitucional pela AGU. Tá, agora volta pro advogado. Grandes merda ser advogado. O senhor saberia, pra gente explanar do que se trata essa questão de não cumprir decisões judiciais pela AGU? Bom, isso aí não foi dessa época da eleição, isso é bem anterior, porque havia o sentimento de que o que era produzido para a eleição, que era produzido para as futuras eleições, elas precisavam ter um cuidado especial. Afinal de contas, são as entidades mais importantes no cenário político brasileiro. Então era importante demais que isso fosse conseguido, que fosse realizado da melhor maneira possível. Então, por isso eu faço referências sempre a esse tipo de isenção nessa história de eleições. A eleição tem que ser isenta, tem que ser absolutamente confiável, e isso é uma luta permanente no mundo inteiro. O Heleno falou, mas não respondeu uma pergunta simples. E olha como o advogado vai jogar um colete salva-vida pro Heleno. Perfeito. É que esse momento da agenda, o senhor fala de utilização, seria, né, supostamente, não cumprir decisões judiciais pela AGU. O senhor saberia o senhor saberia nos informar, por exemplo, se havia uma certa tensão entre o governo federal e o poder judiciário ao longo do governo Bolsonaro? Será? Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. O Heleno de novo foi incapaz de responder ao seu advogado, e o profissional do direito tentou desenhar. Nessa questão da AGU, assim, é porque o que acontece? O senhor já falou que não se trata do final, mas sim do começo do governo. Eu indago isso e perguntei a respeito da questão do poder judiciário com o poder executivo. Flashback. Ontem foi o último dia, e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra! Por conta dessa tensão que havia e por conta de, à época, as reportagens e mídias afins, e até um recente uma reportagem da Folha, apontar que houve uma disparada de decisões judiciais contra o governo federal, em específico no governo Bolsonaro. Então a minha indagação é se essa discussão da agenda toda teria algo a ver com esse tipo de situação. Sim. O que acontecia é que havia partidos contrários ao governo Bolsonaro que não tinham efetivo suficiente para impedir que os apoiadores do governo fizessem vigorar o seu pretexto, suas intenções. Quando o senhor fala minoritário, o senhor quer dizer com relação ao quê? Congresso Nacional, Câmara Legislativa, só para ficar claro? A quantidade de votos que eles dispunham. Porra, coitado do advogado do Heleno, hein? Meu irmão, na moral. O mais fascinante é que o Heleno não vai ser o único general a ter problemas com o próprio advogado de defesa. Quando chegar a vez de um certo general, você vai entender. E não vai ser nesse episódio ainda. Calma, filho da puta. Calma. General, o senhor de alguma forma contribuiu, escrita ou verbal, para essa alegada narrativa de desinformação? Não, eu não tinha nem tempo para fazer isso. Ah, puta que pariu, meu Deus do céu. Em 16 de dezembro, em pleno sábado, o Heleno tava na formatura do neto no ITA, no Rio de Janeiro. E aí recebeu uma ligação do Jair para uma reunião urgente em Brasília. Eu não tinha passagem de volta que desse tempo de chegar a Brasília no dia 17. Aí conversei com o brigadeiro Batista Júnior se eu poderia voltar no avião junto com ele. E aí, antes do embarque, o brigadeiro levou o general para um canto e... Isso aqui não é lugar de se falar pornografia. Sim. Pra caralho. Filme pornô. E ele conversou comigo. Ele me levou para uma sala reservada e conversou comigo uma coisa que ele achava que eu já devia ter conversado. Aí me explanou algumas coisas, ele diz, tem uma declaração dele, que está num outro documento, que eu já não lembro qual é, dizendo que ele ficou atônito, porque eu realmente não sabia de nada. Ele ficou atônito com o meu desconhecimento do que estava acontecendo. Na verdade, ele alega que o senhor teria ficado atônito com as palavras dele, né? Seria mais nesse sentido. Eu fiquei atônito exatamente por isso. O senhor sabe eu não tinha conhecimento de nada. E confira conosco no replay o depoimento do Batista Júnior.
que perguntou ao general Heleno se o mesmo havia ponderado ao presidente que estava participando da formatura de seu neto, uma ocasião especial, que o general Heleno disse que sim e que mesmo assim a ordem seria para o general voltar a Brasília no Distrito Federal, que, diante da conjuntura, estranhou o fato de a reunião ocorrer no fim de semana e com urgência, que então o depoente chamou o general Heleno até uma sala reservada nas instalações do ITA, que, na conversa, o depoente afirmou de forma categórica ao general Heleno que a Força Aérea Brasileira, a FAB, não anuiria com qualquer movimento de ruptura democrática, que, por não ter sido convidado para a referida reunião, solicitou ao general Heleno que reafirmasse ao então presidente Jair Bolsonaro a posição do depoente e da aeronáutica, que o general Heleno ficou atônito e desconversou sobre o assunto com o depoente, que, no mesmo dia, 16 de dezembro de 2022, o depoente voltou para Brasília, no Distrito Federal, com o general Heleno, que foi o próprio depoente quem pilotou a aeronave, que não tocou mais no assunto com o general Heleno. Bom, o Heleno ouviu isso do comandante da aeronáutica. Ele jura que não sabia de nada, e certamente falou isso pro Jair naquele sábado, dia 17, né? O senhor sabe dizer se essa reunião do dia 17 realmente aconteceu? Não, acabou não acontecendo. Eu cheguei a ir ao palácio, eu fui ao palácio, me apresentei a ele, e ele não falou nada. Mas essa reunião não ocorreu. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Entendeu? O Heleno saiu da formatura do neto, se meteu num avião da FAB e não teve reunião. Bolsonaro ficou calado e o Heleno não falou nada sobre a esquisita conversa com o brigadeiro. O senhor participou dessa transição do GSI do governo Bolsonaro para o governo Lula? Sim. Flashback. Essa fonte da transição me diz que eles chegaram aqui para ver a estrutura e de fato chamou muita atenção, que já tinha o computador, já tinha a internet, já tinha umas 40 pessoas trabalhando. E aí o pessoal da transição perguntou, mas de onde vocês são? Eles do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Heleno. Deixa que o General Heleno garante aqui a transição, use esses computadores, use esses telefones. Claro que houve, né, gente, a desconfiança de que poderia ter uma segunda intenção nessa generosidade. Flashback. Sim, eu participei porque era missão praticamente, era impossível de não participar. Participei e procurei conduzir essa transição da melhor maneira possível. O Heleno jura que a transição foi suave. É mentira dele! E abrir as portas do GSI para ele. Pudesse trocar quem ele quisesse, se podia ir lá para conhecer o GSI. Eu tinha o meu auxiliar imediato, que era o general Penteado, e ele estava à disposição, tinha o brigadeiro Osmar. Então eles resolveram fazer palestras para o general Gonçalves Dias, e uma delas até compareceu então, ele era encarregado dessas atividades durante essa transição, que era o doutor Mercadante. Então, o GSI foi totalmente franqueado. E vale lembrar que o pai do Mercadante era general e a família do Mercadante é muito amiga da família do Etchegóin. Complicado. Então, é isso. Tinha gente melhor pra lidar com a transição na defesa, né? Alô, Luiz Inácio! Alô! O senhor, porventura, teve algum amigo ou conhecido que chegou a ser preso ou julgado pelos atos do dia 8? É bem capaz de ter havido, mas eu não me lembro de nenhum contato. Afinal de contas, eles estavam presos e eu não tinha como participar dessa situação. Mas o senhor chegou a visitar essas pessoas ou não? Falar não. Perfeito. O senhor sabe me dizer, então, se o senhor tem alguma relação com esses atos do dia 8? Nenhuma, não tenho. Ok. Nada. Essa falta de confiança na fala aí... Significa? Nenhuma, não tenho nada. Lembrando disso aqui, né? O colunista Guilherme Amado, certa vez ele deu uma notícia, uma nota no portal Metrópolis dizendo que alguém gritou perguntando pro senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Porque nós estamos falando... Nós estamos num contexto, assim. Estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político. Esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que me parece incorreto o senhor responder dessa forma para nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram pro senhor, o ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu tava dentro do carro e apareceu uma pergunta que eu nem me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que não tinha nome. Ladrão sobe a rampa? Não. Ah, vá merda, porra!
O senhor saberia nos dizer se, porventura, o senhor sentiu um afastamento do presidente do meio do mandato pro final com relação ao senhor? Bom, era pro Heleno dizer que sim, o famoso... Em 50 metros, tire o cu verde oliva da reta. Mas o rapaz é incapaz disso. Isso aí tá sendo um pouco deturpado aí. Não houve um afastamento meu do presidente. O que acontece é que o presidente, a partir da sua filiação ao Partido Liberal, ele passou a ter uma frequência de muita gente no seu gabinete. Não tinha problema nenhum para ir ao gabinete. Eu não me afastei do presidente. A minha indagação é só se houve uma diminuição de frequência do senhor no gabinete presidencial, por exemplo. É essa que é a minha indagação básica. O advogado pergunta sobre aquele documento que colocava o Heleno como chefe do comitê de crise depois do golpe. E o senhor nunca participou de nenhuma reunião onde esse tema foi abordado? Não. De jeito nenhum. Nenhum militar conversou ou abordou o senhor para falar sobre esse tema? Não. Perfeito. Eu até sinto que a minha distância para alguns militares que estariam nesse suposto golpe era grande. Então, os afastava porque... Se não tivesse tão afastado, né? General, aqui o ponto é só provar se o senhor tinha conhecimento ou não desse plano. Não. O senhor não tinha. O senhor participou de alguma reunião desse plano? Nunca me apresentaram. Não. Perfeito. Nunca me apresentaram. É esse o ponto. Não tinha incentivado de jeito nenhum isso. Não, perfeito. Sobre os acontecimentos do dia 12 de dezembro, que seria aquele dito quebra-quebra no Brasília Shopping, e o 24 de dezembro, que é aquele atentado à suposta bomba lá, aquela bomba que houve no aeroporto, como que o senhor tomou conhecimento desses fatos? Estava fora da alçada do Gabinete de Segurança Institucional. Mas Brasília pegando fogo, bicho, e não tinha nada a ver com o GSI do Heleno, nem com a BIM subordinada ao GSI do Heleno. Agradeço ao doutor Matheus Milanês, também ao general Augusto Heleno. Podem voltar, Cal. Nós vamos encerrar os interrogatórios nesse período da manhã, suspendo a audiência. E até esse interrogatório aí, o Heleno era tido como a absolvição certa. Afinal, ele andava meio escanteado, é citado aqui, acolá, mas repara na proeza. Bora pra Bela Megali no dia 16 no Globo. A avaliação é que o depoimento do general da reserva, realizado na semana passada, foi um desastre, mesmo com determinação imposta pelo seu advogado de que só ele faria perguntas. Entre os integrantes das Forças Armadas, a leitura é de que essa oitiva era a oportunidade de Heleno reforçar que estava escanteado desde a entrada do centrão do governo Bolsonaro, que não participou de reuniões onde se discutiu o plano de golpe e nem esteve no acampamento em frente ao Exército. A leitura na cúpula militar é a de que o general da reserva teria um caminho menos complicado para se defender do que os demais colegas de farda. Mas com a postura adotada em seu depoimento, diminuiu consideravelmente as chances de uma absolvição pelo STF. Era pro coroa ir na frente do careca, responder um sim ou não. Respondendo sim ou não. Ficar quietinho. Baixa a bola pra caralho. Ficar na disciplina, mas o sujeito que liderou o GSI não consegue nem lidar com o seu próprio advogado. E nessa peleja entre o general e o seu próprio advogado de defesa, o vencedor é o Xandão. E nós, os civis brasileiros, que queremos mais que o general Heleno se foda de verde e amarelo. Numa imbecilidão de cores, verde e amarelo. E acabou esse episódio. A gente falou que ia ser mais curto. No próximo episódio vai ter o general que adora sentar na mesa. E o general que é um bosta. Esses dois últimos vão ficar pra uma outra oportunidade. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Otávio Guedes, Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Rede Globo, Igor Guimarães, SATV, CNN Brasil, Poder 360, Rádio, TV e Justiça, Thiago Rodrigo, Amado Batista, Foro de Teresina, Jovem Pan, Câmara dos Deputados, TV Senado, SBT News, Cartoon Network, Leva Nós, Gilberto Gil, TV Câmara Distrital, Nickelodeon, Harry Manfredini, Zorra Total, Rádio Band News FM, TV Globo, Escolinha do Professor Raimundo, Sai de Bamba, Falha de Cobertura, Futurama, Podpah, Fantástico, TV Brasil, TV Justiça, Metrópolis, George Michael, Rádio Globo, Bonitinha Mais Ordinária, O Fuxico Gospel, Rony Von, Programa Cadeia, Sadia, Portal Uai, Bahia Cast, Márcia Freitas, TV 247, Richie, Band Jornalismo, TV Quase, CL Notícias, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial e Manuela da PC Associação, TV Câmara, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, TV Brasil Gov, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix medo e delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho!
trabalho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Lembrando da promoção na loja, em loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Desconto na loja inteira. 15, 17, 18%, tem tudo quanto é desconto. Dá pra pagar em até 3 vezes no cartão de crédito. É nóis. Acabou? Não. Oi, meu nome é Márcia Freitas, sou professora de bioética e trabalho com saúde pública. Queria trazer aqui assunto que acho que foi muito pouco divulgado pela mídia. No dia 17 de junho, o Congresso derrubou os vetos da presidência à Lei 14.874, que foi aprovada no ano passado e dispõe sobre as pesquisas com seres humanos. A derrubada do veto mais polêmico sobre o direito de acesso aos medicamentos pós-estudo foi dilavada por 63 votos a 4 no Senado, sendo que nem mesmo senadores do PT apoiaram os vetos feitos pelo Lula, e por 347 votos contra 109 na Câmara, com algumas pouquíssimas abstenções e votos em branco. Foi mais uma das perdas do governo para o Congresso nessa semana. Mas nesse caso, claramente, o governo não quis bancar essa disputa com o Congresso, em um tema muito sensível a fortes lobbies. Com isso, o direito ao acesso ao medicamento pós-estudo pelas pessoas que participam de pesquisa foi severamente limitado. Agora, esse acesso foi restrito a apenas 5 anos e a uma série de requisitos que não existiam antes. Isso, com certeza, vai aumentar a judicialização por esses medicamentos, que vão acabar sendo arcados pelo SUS. Ou seja, o Congresso cobra do governo cortes de gastos, mas colocou mais esse gasto na conta do SUS, aliviando para a indústria farmacêutica, que antes dessa lei arcava com esse direito de forma irrestrita. A questão também é ética. A pessoa doa seu corpo e seu tempo à pesquisa gratuitamente, sem receber remuneração alguma da farmacêutica ou ter parte nos lucros com a comercialização do medicamento. E ela faz isso na esperança de que aquele medicamento lhe traga algum benefício. E tinha direito a continuar recebendo o medicamento do estudo depois que a pesquisa terminasse. Agora, vai receber esse medicamento por no máximo 5 anos e se cumprir os requisitos colocados pela nova lei. Dessa forma, ela pode acabar tendo dificuldade de continuar o tratamento que precisa e que ela própria ajudou a farmacêutica a lançar. Sem falar que, por princípio, essas pessoas participantes de pesquisa são consideradas vulneráveis, tanto na comparação com as farmacêuticas, inclusive pela desigualdade de informação, né, como por estarem fragilizadas pelas suas doenças. Por isso, sempre tiveram proteção especial do sistema de controle da ética em pesquisa com seres humanos. E além disso tudo, essa lei é ruim. Nossa primeira lei a regular as pesquisas com seres humanos no Brasil não teve ampla divulgação e nem participação social. Sequer foi discutido com as entidades de bioética, saúde pública e afins. O texto é confuso, tem contradições e muitas lacunas. Ele foi feito sem muito tempo de discussão e âmbito de reflexão e a partir de retalhos variados de propostas. Outras garantias também foram retiradas dos brasileiros com essa lei, enfraquecendo controles existentes. Por exemplo, a lei também facilitou o envio de material genético humano de brasileiros para o exterior e o possível patenteamento e comercialização desse material por empresas estrangeiras fora do país. De tal forma que a gente tem um absurdo de que está sendo mais fácil utilizar, inclusive com fins comerciais, material genético humano dos brasileiros lá fora do que material genético de plantas e animais do Brasil, que está mais bem protegido que o material humano agora. E essa é uma questão de soberania nacional. Outra mudança significativa dessa lei é que a Instância Nacional de Controle Ético das Pesquisas, que antes da lei se chamava CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e que tinha autonomia mais resguardada para atuar na análise e aprovação dos protocolos de pesquisa por não estar submetida diretamente ao Ministério da Saúde, com a lei passa a estar diretamente sob o Ministério, que pode prejudicar sua autonomia, facilitando possíveis intervenções de governos. Pensem vocês o que seria se na época da pandemia de Covid-19 a CONEP estivesse sob os mandos do Ministério da Saúde. E foi exatamente naquele contexto de pandemia que a CONEP ganhou antipatia de parte do Congresso e do governo da época por ter barrado pesquisas abusivas com cloroquina e outras drogas comprovadamente sem efeitos contra a Covid, além de ter testemunhado na CPI da Covid por meio do seu presidente. Ali, a antipatia dessa ala do Congresso se juntou aos interesses antigos de parte da indústria, que sempre quis desregulamentar a área, sob o pretexto de desburocratizar. E foi a CONEP, aliás, que conseguiu evitar que essa lei fosse ainda pior, diante do que tínhamos nos projetos de lei durante a pandemia. Daí já fica claro por que a tramitação dessa lei ocorreu de forma tão discreta diante da população, né? Mas acaba que a lei é tão mal escrita que está guardando uma norma regulamentadora para poder de fato ser aplicada. Ou seja, criou uma incerteza jurídica que prejudica até mesmo aqueles que queriam se beneficiar dela. E não é que o regramento anterior fosse perfeito não, tá? Merecia sim melhorias, mas claramente agora perdemos todos nós. Temos menos direitos, menos controles e garantias e vemos que mais
mais do que se tratar de mais uma das derrotas do governo para o Congresso, a gente percebe que o governo também não está enfrentando esses interesses, não está batalhando com afinco pelos direitos da população, parecendo que joga a toalha. E tudo isso é muito triste, ainda mais depois do que vivemos na pandemia nessa área das pesquisas com seres humanos e do quanto os controles existentes foram importantes para a tragédia não ser ainda maior. Dá uma sensação de que falta quem defenda os interesses da população, principalmente o interesse dos mais vulneráveis. Acabou? Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Creu.